Bom, a gente agora vai começar a nossa entrevista com o Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, fundador do MBL, do Movimento Brasil Livre. Já está conosco, inclusive, com imagens. Muito bom dia para você, bem-vindo. Bom dia a todas, um prazer estar com vocês, vamos trocar ideia, vai ser bem legal. Tava acompanhando já agora o programa As Fofocas dos Kardashianários, né? Vamos que vamos. Eu quero começar por aí, viu? Porque é o seguinte, a gente estava analisando aqui mais cedo esses vídeos, né? Esses desabafos da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, fez ali críticas a Flávio Bolsonaro, depois recuou um pouco, aí a gente mostrou também a fala do senador dizendo que está aberto ali ao diálogo, né? Eles, de certa forma, se pacificando. E aí, por que eu estou começando por aqui a nossa conversa, pré-candidato? Porque o senhor tem se destacado em algumas pesquisas, né? Em algumas delas, inclusive, entrando ali numa terceira posição, quando a gente isola ali Flávio Bolsonaro e o presidente Lula. Agora, a Michele Bolsonaro, a gente até falou mais cedo aqui de alguns elementos que estavam presentes naquele vídeo, fazendo possíveis acenos a partir de algumas simbologias ali, né, do vídeo, para o eleitorado evangélico, né, para aquele eleitorado com o qual ela conversa melhor, inclusive para as mulheres. Agora eu quero saber como é que o senhor pretende se aproximar, se é que pretende, desse eleitorado, por exemplo, né? A gente até falou mais cedo aqui de uma herança que fica, de um legado que fica do bolsonarismo para quem possa pegar, quem poderia talvez figurar como uma, entre aspas, terceira via. Esse é o caso, você está olhando para isso nesse sentido de tentar se aproximar, fazer acenos também para um eleitorado do qual Michele parece estar tentando? Vamos por partes. O eleitorado antipetista era o eleitorado antipetista antes do Bolsonaro existir. As pessoas votaram no Aécio, as pessoas votaram no Alckmin, as pessoas votaram no José Serra, as pessoas votaram no Fernando Henrique, ele venceu 2 eleições em primeiro turno. Não é que o Bolsonaro inventou um eleitor ou inventou um campo político, ele apenas se apropriou de uma coisa que já existia. E por uma parte desse eleitor, especialmente os mais velhos, houve uma paixão. Essas pessoas são apaixonadas pelos Bolsonaro. Tanto que, como a nossa colega aqui disse muito bem, vivem as fofocas. Ai, o Bolsonaro acordou com dor de barriga. Ai, a Michele chorou. Ai, não sei o que, ele comeu farofa e derrubou na roupa. As pessoas acompanham aquilo como se fosse uma novela nas redes sociais. É engraçado, é divertido e ajuda a fazer a manutenção, vamos dizer, da atenção do eleitor, só que é um fim em si mesmo. É igual assistir um reality show. Qual a utilidade do reality show? Te entreter. O tempo passa, mas nada acontece. E na política, o tempo não precisa passar, mas com certeza as coisas precisam acontecer. E o Flávio e a família Bolsonaro em nada fazem coisas acontecer porque eles são políticos muito inábeis. E o que essa história mostra? Ora, se essa família não consegue nem se administrar, se o patriarca da família, que é o Bolsonaro, que já é um homem muito limitado intelectualmente, não consegue, vamos dizer, colocar a sua esposa e o seu filho para conversar, e eles precisam lavar roupa suja em público, mostra que eles não têm capacidade de liderança, como nunca tiveram. Né? O Bolsonaro, querendo ou não, é um erro do destino que aconteceu pelas redes sociais. Ah, mas eles têm um eleitorado muito grande. Existe o antipetismo e existe o bolsonarismo. Todo bolsonarista é antipetista, mas nem todo antipetista é bolsonarista. Dentre os mais jovens, que eu já lidero, de acordo com a pesquisa Atlas, eu bato 40% no público de 16 a 24 anos. Não existe mais bolsonarismo. É como se fosse um reality show antigo. É como se fosse o Bambam do Big Brother, tá? Que não faz mais sentido para gerações mais novas. Então, é um produto velho. Dentre as pessoas mais velhas, eu tenho que separar quem vai ficar apaixonado pela família. E aí eu vou botar aí 15% do eleitorado, talvez até 20%. E o resto, quem é que vai fazer um voto pragmático contra o PT? Eu vou buscar quem vai fazer um voto pragmático contra o PT. Eu não estou buscando a atenção vou dar um perfil demográfico. Um homem e uma mulher com mais de 65 anos que ficam colocando mãozinhas de oração quando o Bolsonaro aparece doente. Essa pessoa, ela vai ficar na frente do quartel com o Bolsonaro. Essa pessoa gostaria que o Bolsonaro tivesse, sei lá, dado um golpe para salvar a gente do comunismo, essas coisas. Tudo bem, ela fique lá com os Bolsonaro. Eu vou contar com essa pessoa no segundo turno. No primeiro turno, eu tenho que falar sobre problemas reais, sobre pessoas reais. Né? Existe, por exemplo, vocês estavam comentando agora há pouco sobre o aceno que o Bolsonaro quer dar às mulheres. Você não acena para uma mulher concreta falando do PL e da misoginia. As mulheres concretas, elas estão preocupadas com creche para criança que tem uma merenda boa. Ela está preocupada com violência no meio da rua, violência física contra ela, contra a filha dela ou contra o filho dela. Ela está preocupada com renda concreta, porque além do custo de vida ter aumentado, um problema real que atinge as mulheres é boa parte das novas relações que existem entre homens e mulheres no Brasil não são formalizadas. Mas tem a moça que fica grávida, tem um filho, e o vagabundo do pai não paga pensão. Então esses são problemas concretos que não estão sendo abordados nessas discussões meio
só para inglês ver, tipo, o PL da misoginia, acho que o cara foi misógino no ambiente... Cara, isso não tá sendo discutido por as mulheres do Brasil, mais pobres, humildes. E eu tô rodando. Quando eu tô lá no Maranhão, elas estão discutindo esses temas que eu levantei. E elas não estão discutindo essa fingição, a fingição eleitoral que os caras de direita estão fazendo para conquistar de maneira falsa o voto feminino. Maria? Oi, vocês me ouvem? Eu não sei se vocês me ouvem, eu tô meio travada aqui a imagem pra mim, mas eu vou Te perguntar ouvindo mesmo e assim. vendo super Boa bem. tarde, bom dia. Tá bom. Bom dia, Renan, é um prazer estar aqui com você. A minha pergunta tem a ver também com isso, né? Eu entendo que você tem um posicionamento mais pragmático. Agora, ouvindo a sua fala, entendo que é um posicionamento mais pragmático. Como é que você acha que você consegue ter uma capilaridade, né? Sei também, como você também disse, os jovens, né? Como vocês são populares com os jovens. Mas com esse posicionamento mais pragmático, como é que você consegue ter uma adesão num país altamente polarizado, onde a emoção tem regido muito o voto aqui do brasileiro? Então, como é que você vai adentrar, furar bolhas, né? Furar essas bolhas com esse discurso mais pragmático? E se você se insere ali, por exemplo, no campo da direita, como é que você se insere também nisso? Porque eu frequento muito o campo da direita e ainda vejo que as pessoas torcem muito o nariz lá pro próprio Partido Missão. Então, como é que você enxerga tudo isso? Uma pessoa no campo da direita que é bolsonarista, eu não estou atrás do voto dela. Simplesmente, essa pessoa com esse perfil que ela vai até o fim com os Bolsonaro, ela não precisa votar em mim. Ela vai votar em mim no segundo turno. No primeiro turno, existem milhões de outros brasileiros. A questão para mim eu não acredito no termo polarização. Esse foi um termo que a imprensa cunhou para falar que existem dois extremos. Eu não acho que o Lula nem o Flávio Bolsonaro são extremistas. Acho que eles são de centro. A agenda dos dois é muito parecida, tanto que eles votaram igual, por exemplo, no fim da escala 6x1, votaram junto aí no negócio da misoginia. Ambos estão envolvidos no escândalo do Banco Master, ambos estão envolvidos no escândalo do INSS. Se você olha direitinho, não tem polarização. Você tem os caras do centro político que os olhos verdes do Bolsonaro encantaram um público e, vamos dizer, o colchão malhado agora do Lula encantou outro público. É uma piada, mas a real é assim, é sobre personalidade. E como eu adentro isso? Com algo chamado imaginação. Você colocou, Renan, você tem um pensamento racional, meio mais concreto. E coisas concretas não costumam ganhar corações, mas na verdade eu venho ganhando corações. E onde eu demonstro pra você que eu ganho corações? Não é nem que eu ganho coraçõezinhos de fãs e tal. Não é nem isso. Eu proponho um sonho de um Brasil diferente que integra as pessoas. E aí a gente percebe, ao eu propor esse sonho, que todos os eventos que eu faço são maiores que os dos demais candidatos. Quando eu vou num podcast, quando eu vou numa rádio, eu dou mais audiência do que os demais candidatos. Isso é sintoma de algo muito novo, tá? Isso é um sintoma de algo muito quente. E esses fenômenos que ficam quentes, eles tendem a se espalhar melhor. Então, eu comecei com 1%, depois para 5%. Na pesquisa Atlas, nos trackings que saem nessa pesquisa por aí, 8, 9, 10, 11, eu preciso me firmar em terceiro agora. E eu já estou me firmando em terceiro. Eu nem acho que eu esteja mais competindo agora no patamar dos governadores. Eu já estou indo para um patamar em que eu preciso buscar o Flávio. E nesse jogo, nesse desenho que eu coloco para você, sonhar e propor uma imaginação do o que é um Brasil sem favela, o que é um Brasil em que o Nordeste é desenvolvido, o que é um Brasil em que a bandidagem será destroçada, o que é um Brasil que vai saber utilizar suas terras raras como um instrumento real para enriquecer as pessoas. E eu falar dessas propostas, eu ir viajar ao Brasil profundo, eu ir pro Pará de carro, eu ir pro Maranhão de carro, eu ir pro Rio Grande do Norte, no interior, no sertão árido de carro, nenhum deles está fazendo. E aí as pessoas passam a viver do sonho comigo. E sonho é sobre emoção também. É a sua imaginação e o seu coração batendo juntos. E quando essas coisas acontecem, você emociona as pessoas abraçam o seu sonho. E isso é muito poderoso, muito poderoso. Quero aproveitar que o senhor citou o Pará, né? Lideranças indígenas na região ali do Baixo Tapajós, no oeste do Pará, protocolaram uma representação no Ministério Público Federal contra o senhor. A iniciativa o acusa de racismo, né, também de disseminação de desinformação em relação a declarações feitas durante a sua passagem ali por Santarém. Teve um vídeo, né, em que você classifica as pessoas que estavam ali protestando de povos tradicionais como uma sabotagem gigantesca para o desenvolvimento da região com relação a uma empresa por lá, que é a Cargill. Então, quero aproveitar para abrir espaço também para te ouvir a respeito desse assunto, dessa representação, e também para aproveitar para questionar a figura, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, né? O PT
tem ali um trânsito com as comunidades tradicionais. O senhor vai se antever a elas, vai se opor a elas de alguma maneira ou não? Já começo mantendo o que eu disse. Primeiro que ninguém ali é índio. A tal da tribo que está se opondo a mim chama Borili. É uma tribo que desapareceu no século XVIII, aí um antropólogo foi e redescobriu agora para demarcar a terra. Sabe? Eles ressurgiram 200 e tantos anos depois e eles estão de volta. Naturalmente, faz parte de uma espécie de uma máfia que foi criada aqui no Brasil para dificultar a instalação de infraestrutura nos estados brasileiros, para fazer sabotagem, para trabalhar com o estrangeiro e trabalhar com um partido político que praticamente cafetina as pessoas nesse assunto, que é o PSOL. A Cargill tem um entreposto gigantesco que faz escoar a produção da agricultura do Pará e do Mato Grosso. É uma coisa fundamental para que o Brasil tenha emprego. Santarém pode ser uma cidade bem mais rica. Pô, eu tô falando de um lugar, sabe, amazônico, um lugar que é difícil trabalhar, as coisas, é um lugar distante, energia é cara. E eles montaram todo esse entreposto, precisavam ali terminar uma hidrovia pra gente fazer a conexão com o Ferrogrão, etc. E aí eles foram embargar, dizendo que isso afeta os índios. E aí você vai olhar o índio, não é um índio. Então, são sabotadores mesmo. Ou a pessoa lá do PSOL que entrou com uma ação, que entre com 10, eu tô pouco me lixando pra essa gente, tá? Eu tô pouco me lixando pra os brasileiros que, né, botam um cocar e fingem que são índios. Eu tô pouco me lixando pra essas pessoas. Eu acho que a gente tem que lidar com os problemas brasileiros, tem que ser muito enfático. Do lado da estação da Cargill, tinha gente catando lixo. Eu quero ver um lugar que tem a instalação da Cargill funcionando, para que você tenha emprego e não tenha gente catando lixo. Essas pessoas querem, no fundo, que é o brasileiro que vive no norte, viva de maneira primitiva. Que ele viva igual um ribeirinho, que achou um peixe, come um resto de farinha ali, mora numa casa que não tem água. Eu gravei um vídeo com uma família ribeirinha. Todo mundo tinha graves problemas gastrointestinais, desenvolvimento mental que foi atrapalhado na infância porque ficou desnutrido. Se você não levar desenvolvimento, aquelas pessoas vão viver quase como bichos. Só que essa galera acha que é bonito, porque não mora lá com eles, né? Todos esses onguistas aí, eles moram na capital, moram num apartamento bom, tomam água potável. Aí pra eles é gostoso. Então eu não vou aceitar isso, eu vou continuar enfrentando todos eles. Mais discussões como a da Ferrogrão, pré-candidato, podem ocorrer em outros momentos, já ocorreram em outros momentos e já houve protestos, não só, né, com a sua figura, na verdade com outras figuras, inclusive do próprio PT. Me lembro de discussões, por exemplo, sobre a usina de Belo Monte, né, o protesto das comunidades tradicionais é também, digamos assim, muito tradicional na nossa história política, né? Então, enfim, o senhor pretende continuar se opondo, quer aconteçam outros protestos para outros tópicos pelos quais eles fazem oposição? Não, assim, depende do protesto. Se a pessoa está fazendo um protesto, tá tudo bem. O protesto, todo mundo pode protestar, até por coisas erradas. Quer protestar, proteste. Eu não aceito sabotagem. Eu não aceito que você vai interromper uma obra, que é a da Ferrogrão, que é fundamental para o desenvolvimento do Brasil, porque dado que um trilho de trem passa a 200 quilômetros de uma tribo, de uma reserva, isso está afetando o estilo de vida indígena. Pelo amor de Deus, isso é só sabotagem. Isso é sabotagem institucional. E aí você vai ver quem está por trás dessas tribos. ONGs das mais diversas, com dinheiro de fora do Brasil, que curiosamente concorrem com a agricultura brasileira. Que coincidência. Isso não, isso é sabotagem. Aí eu vou prender. Aí eu vou expulsar o ongueiro do Brasil. Quem estiver com ONG sabotando o Brasil, será expulso do Brasil. Nós vamos passar uma legislação muito clara sobre sabotagem institucional. E por que eu tô falando isso? Podia falar isso lá pro índio, já para essa discussão não ficar só sobre eles. Ontem eu estive numa reunião, tá na imprensa, com embaixadores de mais de 60 nações. Fui o único candidato, pré-candidato, que falou inglês com eles. Falei inglês, falei em sueco, porque diferente dos outros eu sei falar, eu sou uma pessoa educada. Mas eu avisei os estrangeiros. A farra das suas ONGs, em vez de eu embaixador americano, embaixador da França, embaixatriz da França, não vai rolar. Não vai rolar. Suas ONGs que nos sabotam, eu vou botar eles pra fora ou eles vão ter que se comportar. Que isso é sabotagem ao nosso país. Imagina, na Inglaterra você vai construir uma ferrovia, vai construir uma obra de infraestrutura, constrói. No Brasil eu não posso. Eu não vou aceitar isso. Maria? Agora a gente tá sem o seu áudio, Maria. Acho que você deve ter mutado. Pode. Eu me mutei.
Eu me mutei, gente, tá tudo bem. É o seguinte, Renan, minha pergunta é sobre as suas alianças políticas e articulações políticas, porque a gente sabe que na política não é só, né, o político de opinião é muito importante, mas também como é que estão as suas alianças políticas nas diferentes regiões do Brasil, né? Aqui você tem um público focado mais aqui no Sudeste. Como é que você tá fazendo alianças com outras lideranças do e também aproveito para perguntar a questão da desistência do deputado Kim Kataguiri, né, pré-candidato, então, a manter o seu posto de deputado federal. O que foi o principal motivo dessa desistência? Foi, de fato, para ele assumir um super ministério com você, se dedicar à sua campanha, ou foi a impossibilidade de conseguir vencer o favoritismo de Tarcísio? Olha, a tua primeira pergunta sobre alianças. Eu não estou afim agora de fazer aliança. Tudo na vida tem o seu momento. Eu comecei sozinho essa campanha. Eu tô sofrendo muito na campanha. Eu tenho que rodar de carro. Eu fico doente. Eu perdi meus... Eu não vejo meus pais. Eu não vejo boa parte da minha família. E eu sei que eu tenho que fazer isso e chegar nos 10% meio que sozinho com os meus amigos. E com o meu time. Eu tenho que me provar sozinho agora. E ninguém vai me ajudar. Ninguém vai ser aliado meu nessa história. É muito solitário esse trabalho que a gente vai fazer. As alianças vão surgir quando é inevitável se aliar comigo. Então, quando me tornar inevitável, eles vão conversar e eu vou montar as alianças de acordo com o que precisa ser feito, que é o compromisso nosso de mudar o Brasil, a agenda nossa. Olha, se você quer ser meu aliado, você vai assinar um documento público pro seu partido, avisando que você vai defender a destruição total do crime organizado, que você vai se comprometer a entrar no nosso plano de desfavelização para acabar com as favelas brasileiras em no máximo 10 anos, que você vai se comprometer publicamente com toda a sua bancada em atuar no combate irrestrito à corrupção. E mais outros temas que são centrais do nosso plano de governo. Fazendo assim, de maneira transparente, sem colocar bandidos, nós faremos alianças com todo mundo, ou quase todo mundo, tá? Agora, tudo na vida tem o seu momento. Eu tenho que me provar, eu sou para muitas pessoas uma figura nova. E se eu não conseguir, eu falhei. Então eu tenho, é uma pressão grande porque eu não posso falhar, eu tenho que chegar lá e eu vou chegar sozinho. O senhor mencionou em entrevista ao podcast Inteligência Limitada que no momento que falaram ali a respeito do Nordeste, né, dessa região, o senhor chegou a dizer que o Flávio Bolsonaro copia seu slogan Nordeste é a solução, né? E que outras figuras também o copiam. Quero saber quem te copia e no caso de Flávio Bolsonaro e também mais aprofundado a respeito desse slogan, de que o senhor tem se aproximado do Nordeste nessas expedições, nessas andanças por aí, como é que tem se dado também essa aproximação? O único político que rodou mais o Nordeste do que eu foi o Lula. É isso que eu posso dizer. E não agora na campanha, na história dele. O Lula já rodou de ônibus no Brasil, ele fez a Caravana da Cidadania em 1995. E eu respeito isso. O Lula é meu adversário de vida, eu odeio o Lula. Mas eu tenho que entender o que os meus adversários fazem para eu poder fazer melhor do que eles. E eu pretendo rodar o Brasil de carro, ganhando ou perdendo a eleição. Eu vou rodar, eu irei em todos os municípios do Brasil, é um compromisso que eu tenho, porque eu só poderei ser um líder estando nos lugares e falando com as pessoas. O Nordeste é a solução para os problemas brasileiros, porque desenvolver economicamente o Nordeste é resolver problemas históricos de lá, mas problemas políticos de cá. Estou aqui em São Paulo. A pior classe política que tem no Brasil é a do Nordeste. A do Norte também é muito ruim. Não que o resto seja muito bom, tá? O Rio de Janeiro é um lixo e tal. Mas, no geral, quando eu faço uma média, nada é pior do que um político no Nordeste. Eles vivem da pobreza das pessoas. Eles precisam das pessoas pobres para continuarem sobrevivendo. É uma gente maldita, amaldiçoada. E se eu faço desenvolvimento econômico de lá, as pessoas param de votar no político que dá coisa para elas. Por isso que eu falei, o Nordeste é a solução dos problemas brasileiros. Ou seja, um raciocínio complexo, histórico, com leitura e com proposta. O Flávio, como ele copia tudo, e eu falava, eu já usei o slogan do Nordeste é a solução muitas vezes. Aí o Flávio vai fazer um evento no Nordeste, aí bota uma camiseta do Nordeste é a solução, porque o Nordeste é a solução pros votos dele pra ele ganhar a eleição. Esse cara é um idiota completo. Aí quando eu falava em direito penal do inimigo, eu tinha um slogan que é o prendeu, matou. Aí o Flávio foi lá com o marqueteiro, eu preciso fazer isso igual, o que eu faço? Aí o marqueteiro, faz prendeu, neutralizou. O que eu faço com um cara desses? É uma imitação mal feita do que eu falo. A imitação chegou num ponto que eu fui o primeiro pessoa a trazer para o Brasil a discussão sobre trazer IA e Machine Learning para o SUS. Nós temos uma proposta enorme, você tem que estudar o que o Google fez em algumas nações, o que a China está fazendo, o que o NHS está fazendo lá na Inglaterra, que é o sistema, é o SUS deles. Aí o Flávio vai lá, eu vou colocar inteligência artificial no SUS. Hã? Como? Qual é a instância que ela vai ser utilizada? Vai ser Machine Learning
pura e simples ou vai ter uma IA trabalhando para isso? Você vai ter... É um sistema de prontuário único? Porque ele fala isso e ele não sabe que a IA só vai funcionar com prontuário único. Ele não fala de prontuário único. Então, ele copia o slogan, mas ele não copia a proposta porque ele não estuda. Porque o Flávio, assim como os membros da família dele, ele tem déficit cognitivo. Tô sendo elegante, déficit cognitivo quer dizer que ele é burro. Então, ele só fala as coisas mais simples e vai jogando pra frente. Isso me irrita muito. Isso é uma droga, porque você tenta ser verdadeiro, de verdade. Assim, eu sou uma pessoa verdadeira. Eu posso tá perdendo voto com o que eu tô falando aqui. Mas eu prefiro falar a verdade o tempo todo. E eu não consigo lidar, me faz muito mal lidar com pessoas que são falsas o tempo todo. A falsidade faz mal, a falsidade me machuca. Eu não gosto de ver isso. E ele me imita do jeito falso e burro. Falou, pô, quer ser burro, mas seja burro original, seja burro do seu jeito. Não estraga quem tá fazendo certo. Ô, Renan, como é que você avalia no contexto? Você mencionou que teve com diversos embaixadores e representantes de delegações internacionais, né, recente. Como é que você avalia o destaque da política internacional e do olhar que o brasileiro está começando a ter em relação a alguns pontos, como, por exemplo, a questão do tarifaço impactando nossa economia, a questão da nomenclatura das facções para organizações terroristas e da própria interferência do Trump aqui nas eleições brasileiras. Como é que você avalia esse posicionamento da política internacional na nossa política doméstica e se você é favorável ou não à nomenclatura das facções para serem organizações terroristas que o governo dos Estados Unidos adiantou o Brasil a fazer? Quer dizer, se adiantou em relação ao Brasil? Eu trato isso tudo como sinal de fraqueza do Brasil. Um sinal triste de muita, muita fraqueza. Os Estados Unidos, eles estão agora no fim da hegemonia global única como superpotência. Agora você tem duas superpotências, que é os Estados Unidos e China. E essas duas superpotências, elas vão começar a buscar arcos de aliança no mundo. Os Estados Unidos precisam de todo o continente americano, lá da Groenlândia, lá no norte, até a Patagônia, lá no sul, como uma reserva estratégica. E a gente está aqui no meio. E os Estados Unidos estão usando não só as tarifas, mas a força geopolítica deles para enquadrar a América Latina inteira, para espalhar, para retirar a influência chinesa. Então a China tinha influência na Argentina, os Estados Unidos, com seu aliado Milei, tirou a influência chinesa na Argentina. A Venezuela era um entreposto chinês aqui na América do Sul, ele derrubou o governo. E ele vai interferir mais ainda. E eles vão precisar alinhar o Brasil com eles. Então, esse processo, que é em grande medida humilhante para o Brasil, tá? E foi humilhante que o Trump fez com o Lula, ele é um processo que nós precisamos reconduzir numa presidência da República. Ou seja, os Estados Unidos vão precisar da gente por causa das terras raras. Não há condição dos Estados Unidos ter, basicamente, as forças armadas deles nos próximos anos, sem sentar com o Brasil. Por quê? O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras. A China tem a primeira, e a China é a única que tem tecnologia de processamento. Os Estados Unidos nem a tecnologia pronta do processamento eles têm. Você vê como eles estão humilhados ali. Então eles vão ter que sentar conosco. Ou a gente senta de maneira altiva e monta um plano de começar não apenas a extrair, mas processar as terras raras e produzir um complexo industrial no Brasil, ou a gente vai ficar sempre vendendo as coisas para os outros e fazendo um negócio ruim, que é o que está acontecendo agora. Eu estou dando uma dica. Empresários brasileiros já estão se reunindo com empresários americanos, esses empresários brasileiros são amigos de políticos, então os políticos brasileiros vão vender os nossos recursos para os gringos e a gente não vai ficar com nada, é um novo pau-brasil. Eu vou brecar tudo isso, tá? Mas este é um novo cenário global que está pintando, em que se a gente trabalhar direito com o Japão, com Taiwan, com Índia, com a União Europeia, com os Estados Unidos, nós podemos transformar o Brasil numa powerhouse, né? Num lugar muito poderoso que não apenas extraia, vamos dizer, você extrai o neodímio, o disprósio, você extrai esses minérios, você consegue processar, aí se você fazer o ímã no Brasil, desse ímã você consegue fazer as baterias para drone, para carro, para celular. Eu tô falando aqui no celular, o ímã que vai no seu celular vai terra rara. Todo esse complexo de produtos começar a ser feito no Brasil com centenas de milhares, milhões de empregos de altíssima qualidade, muito dinheiro ficando aqui. E a gente muda o Brasil. Então, isso é uma maneira da gente se adaptar geopoliticamente a esse contexto novo que está vindo aí. E é a maneira que eu defendo também. Sobre o enquadramento como organizações terroristas, eu sou bem direto. Eu fui o primeiro a trazer no debate público o enquadramento como aquilo que chama de direito penal do inimigo, que é tratar como um ente diferente, anômalo, a facção. Chamar de terrorista é só um nome. Ah, ele é terrorista. E eu acho que, assim, o Brasil não tem que ficar esperando os Estados Unidos fazer nada. Eu acho humilhante se os Estados Unidos tiverem que agir aqui no Brasil. Não aceitarei como presidente. Eu aceitaria, assim, acordo logístico, acordo de troca de tecnologia, compra de equipamentos americanos especiais para fazer operações, porque eu quero
pegar as favelas brasileiras, eu quero destruir todas as lideranças do crime organizado da maneira mais indolor possível. Se eu puder, o chefe, o DOCA, vai dar nome aqui, DOCA, o urso, traficante aí do Comando Vermelho. Se você tiver uma casa sozinho e eu detectar, eu vou mandar um drone estourar a tua casa. E ninguém ao redor vai se machucar. Que é como acontece agora as operações. Eu quero ter essas tecnologias, eu quero essa parceria com os Estados Unidos. Eu quero drone e bomba no DOCA. Entendeu? Então, de resto, não há salvador. Ninguém liga pra cuidar da gente. Se a gente não cuidar de nós próprios, os outros só vão extrair da gente o que eles querem. Seja a China, seja os Estados Unidos. Que é do nosso comentarista político, Rafael Cortez, ele que tinha colocado aqui para a gente reproduzir para o senhor, que é o seguinte, colocando aí um cenário, né, em que o senhor chegue aí à presidência da República, dá para fazer reformas liberalizantes na economia sem se juntar à política tradicional? Quer dizer, esses acordos que eventualmente precisam ser feitos no fazer político quando já se está no poder, como é que é isso para o senhor? Veja, o Brasil é um país complicado. Eu vou ganhar as eleições, mas muitos brasileiros vão votar em muitos políticos ladrões. Então, o brasileiro vai, de maneira consciente até a urna, vai apertar o número de um político ladrão e vai eleger um político ladrão. É certeza que isso vai acontecer. Então, falando assim, centenas de deputados corruptos que vão estar lá em Brasília só para fazer jogo sujo serão eleitos pelas pessoas. As pessoas reclamam e votam. O brasileiro é doido. Ele não pode ver um ladrão que o brasileiro sai votando. Isso é uma realidade. Então eu vou ter que lidar com essa realidade. Não quero lidar, mas eu vou ter que lidar. O que eu vou fazer? Do outro lado, eu ganhar a eleição significa que o mesmo brasileiro que também votou no ladrão está querendo uma pessoa que não seja um bandido, que seja claramente fora do jogo e que estabeleça novas regras de funcionamento da política. O que eu vou impor são as regras para uma aliança para passar as nossas reformas. Regras muito claras de participação no governo, e essas serão públicas, tá? O que eu vou fazer é quase como se fosse um edital para participar do meu governo. Uma vez, partidos que quiserem conversar comigo, aqui está a pauta. Eu ganhei a eleição para presidente com essa pauta. Soltem uma ata oficial aí pelo seu partido, uma resolução. Com essa ata vocês aderem. E aí podemos, como pessoas absolutamente probas, compor governo e montar uma maioria na Câmara dos Deputados, uma maioria no Senado, para podermos trabalhar. Este vai ser o critério. E eu vou conversar com todos. No início eu vou precisar passar uma PEC fiscal, muito bem levantada pelo comentarista, que é uma PEC fiscal que é agressiva, e que vai resolver a questão brasileira das contas públicas que estão estourando, que vai permitir que depois eu baixe imposto, que o juro fique mais baixo, que invistam no Brasil, que o emprego aumente. Eu preciso fazer isso já. E eu vou precisar fazer isso com critério. Agora, você não vai me ver aqui num governo que compra as pessoas, que vai entregar a estatal para vagabundo de partido vagabundo, ficar ganhando dinheiro. Não tem o famoso, olha, pega o ministério com porteira fechada. Não existe essas discussões de porteira fechada. O Brasil, por que você entrega um ministério com porteira fechada? Significa que aquele partido vai roubar de porteira fechada. Isso acontece no governo do PT, aconteceu no governo do Bolsonaro. Nós temos que disciplinar isso, não pode funcionar dessa maneira. E os partidos sabem que terá que ser assim, porque se eu ganhei a eleição, significa que o eleitor já está com essa mentalidade. Então eles vão ter que se adaptar. Se não se adaptarem, eu não vou ceder para eles. Eu não vou ceder para eles. Eu não vou entrar em guerra com os deputados, mas eu também não vou ceder para eles. Para finalizar, pré-candidato, quero saber o seguinte, pintei aqui um cenário em que o senhor se elege presidente e agora o contrário, né? Em não se elegendo, tendo ali o cenário de segundo turno, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. Para quem o senhor acaba fazendo campanha ou vai se isentar desse debate? Eu vou pro segundo turno. Eu nunca vou trabalhar com hipótese. Não se vai pra guerra imaginando que você vai perder. Imagina a seleção brasileira agora. Não, tô imaginando em torcer pra França agora no final. Não pode. Mas exercícios de suposições existem nesses momentos, porque também faz parte do fazer político, né? Lógico. E aí quem faz são os jornalistas que trabalham com cenários. Eu sou um líder, eu não sou um jornalista. Então eu não posso não me comportar como líder aqui diante de vocês. Um líder, eu não posso falar pras... Vou colocar aqui dezenas de milhares de pessoas que me divulgam, que estão agora falando o meu nome. Olha, se eu perder, eu vou fazer tal coisa. Eu não posso fazer isso com elas. Eu não posso. Porque elas foram as primeiras pessoas a se juntarem a mim pra gente começar a construir essa história. Elas brigaram com seus familiares. Às vezes, elas tinham pai petista, mãe bolsonarista, e elas tinham uma terceira posição e apanhavam dos dois. Os dois se juntavam pra brigar com elas. Foi muito difícil pra essas pessoas estarem aqui. E eu não posso falar pra elas que eu vou perder e que eu imagino o que eu vou fazer se eu perder. Se eu perder, a única coisa que eu digo é que eu vou provavelmente chorar. E vou abraçar as pessoas que lutaram comigo e vou ficar muito bravo, porque eu tô dando toda a minha energia nisso.
eu não vou aceitar ter uma mentalidade que não seja vitória. Eu vou lutar até o fim. Eu não posso pensar assim. Peço desculpas pra você, porque eu sei que você tá fazendo um trabalho jornalístico muito sério. Essa é uma pergunta importante pra leitura de cenário. Mas eu não sou essa pessoa. Eu não posso te responder essa sua pergunta. Não tendo que se desculpar, já está respondendo, é legítimo. E te agradeço por essa conversa aqui. Renan Santos, pré-candidato do Partido Missão à Presidência da República, conversou conosco aqui no Rede TV Notícias, primeira edição. Muito obrigada, bom dia. Obrigado, foi uma honra estar com vocês. Excelentes perguntas, adorei a entrevista. Adorei a tese das Kardashians, vou começar a usar. Olha, eu quero direitos copyrights, viu? Ela quer royalties. Eu vou citarei você. Royalties, tá bom? Tchau. Muito Fechado. bem. Tchau, tchau.